Fala galera, beleza? Vamos começar a resolver as questões do Enem 2019 do caderno amarelo. A primeira questão de química desse caderno é a questão número 93, que fala sobre a teoria atômica de Dalton. John Dalton foi um cientista que viveu de 1766 a 1844. Ele era químico, meteorologista e físico, nascido na Inglaterra. Então, vamos ler a questão. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Então, por curiosidade, eu coloquei aqui o significado de um postulado. Postulado é uma afirmação ou fato admitido sem a necessidade de demonstração. Nessa época de 1808, Dalton não tinha como trabalhar com a matéria no seu tamanho atômico. Então, todos os postulados propostos por ele foram baseados em duas leis. Tá? A lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes. O primeiro postulado, que é o mais famoso, diz: a matéria é constituída por átomos indivisíveis. E é por causa desse postulado que a teoria atômica de Dalton é chamada, por muitos professores, de modelo da bola de bilhar. Segundo postulado, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro postulado, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Quarto postulado, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Quinto e último postulado, os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. A natureza elétrica da matéria foi desenvolvida na teoria atômica de J.J. Thomson, em 1897. Podemos então observar a importância que teve a teoria de Dalton na história da química. A teoria dele é de 1888 e a próxima teoria, a teoria seguinte, veio praticamente 90 anos depois. Então, costumo até dizer para os meus alunos em sala de aula que é o seguinte: a teoria de Dalton durou tanto que teve gente que nasceu acreditando na teoria de Dalton e morreu acreditando que Dalton estava falando a verdade. A composição e organização do átomo foi desenvolvida na teoria atômica de Ernest Rutherford em 1911, quando Rutherford propôs que o átomo consistia de duas regiões, uma região nuclear, onde tinham os prótons, e a eletrosfera, onde ficava girando os elétrons ao redor do núcleo. E a quantização da energia no modelo atômico foi desenvolvida na teoria atômica de Rutherford Bohr em 1913. Vamos falar especificamente da nossa questão. A pergunta dela é a seguinte: com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Essa pergunta já nos mostra o seguinte, que desses 5 postulados, 4 já não são mais corretos, Então a gente tem que achar qual é o correto desses 5. Então vamos analisar um por um. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Hoje nós já sabemos que os átomos não são indivisíveis, que existem as partículas subatômicas, os prótons, nêutrons e elétrons. Então esse postulado está errado. Então vamos descartar o postulado 1.
Vamos analisar agora o postulado 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Isso não é verdade, né? Os átomos apresentam seus isótopos, como por exemplo aqui vamos pegar o carbono. O carbono ele apresenta número atômico 6 e nós temos o carbono 12, o carbono de número de massa 13 e o carbono de número de massa 14. Então as massas desses isótopos são diferentes. Então também podemos descartar o postulado 2. Postulado 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. No passado, os átomos eram diferenciados pelas suas massas atômicas. Mas como nós já vimos no postulado 2, eu tenho o mesmo elemento químico apresentando massas diferentes, que são os seus isótopos. Por isso que hoje em dia os elementos químicos são diferenciados pelo seu número atômico e não pela sua massa. Então também podemos descartar o postulado 3. Postulado 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. Para provar que esse postulado está errado atualmente, nós podemos pegar as reações de oxirredução, onde as espécies químicas ganham e perdem elétrons, provando que os átomos não são indestrutíveis, e também podemos pegar as reações nucleares, onde os átomos sofrem alterações no seu núcleo. Então podemos descartar também o postulado 4. Sobrando então para ser nossa resposta correta, o postulado 5, que diz que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso está então correto. E a prova disso, nós podemos pegar aqui a molécula de água, H2O. Eu tenho hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1. Podemos, por exemplo, pegar o ácido acético, o ácido etanóico, ácido carboxílico presente no vinagre. Ele tem essa fórmula estrutural plana, que contém 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, onde a proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio segue essa razão de números inteiros pequenos de 1:2:1. Então, até hoje, esse postulado é considerado correto, por isso que a nossa resposta é a letra E. Qualquer dúvida, então, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar sempre procurando responder o mais rápido possível. Valeu e um abraço.